Você está na mentoria relacionamento. A mentoria de relacionamento, ela tem várias aulas gravadas, várias aulas ao vivo, momentos de interação. Para você que está chegando agora, deixa eu te falar. Primeira aula da mentoria, que está lá na plataforma disponível para você assistir durante um ano. Eu falo sobre a fórmula do amor. E é verdade, o amor tem uma fórmula. Sinal de que o amor ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Mas essa decisão acontece por causa de coisas que nós decidimos viver. E aí eu falo de três premissas que, vividas por mim, três princípios cumpridos por mim, o amor é apenas uma consequência. Na aula 2 eu falo sobre a fórmula da conquista. E muita gente acha que fórmula da conquista é para quem está disponível, porque aqui a gente não chama de solteiro, divorciado, a gente chama de disponível, tá? A nossa linguagem é essa. Mas a fórmula da conquista é para todos, o disponível e o que não está disponível, que a gente chama de comprometido. Por quê? O disponível precisa conquistar alguém. O comprometido, ele precisa conquistar esse alguém para o resto da vida, a mesma pessoa. E é uma conquista que tem que acontecer sempre. Depois eu falo sobre os ritos de passagem na terceira aula. Por quê? Eu percebi ao longo dos meus treinamentos que a pessoa faz o passo a passo certinho. Ela começa um relacionamento de forma correta, mas ela não terminou o anterior de forma correta, porque o ideal é que você não namorasse tantas pessoas assim, mas acontece. Você não entrou na mentoria de relacionamento quando você era um adolescente. Então, talvez você cometeu alguns erros, não porque você quis, e sim por falta de conhecimento. E tá tudo bem. Então, a gente precisa de alguns ajustes e os ritos de passagem servem para dizer para nossa mente que nós não temos para onde voltar e emocionalmente a gente não pode ficar vinculado àquilo que já aconteceu. Na aula número 4 eu falo sobre os requisitos que alguém tem que cumprir para que tenha intimidade com você. Não é todo mundo que você permite que acesse a sua intimidade. Intimidade é a chave que você dá para as pessoas acessarem suas emoções. Então, uma palavra lançada por uma pessoa desconhecida não te fere. Mas a mesma palavra lançada por uma pessoa que você ama e deu intimidade, ela entra lá na sua alma. Parece que aquilo soa como uma verdade. Imagine que você está andando pelas ruas e alguém te xinga de todos os nomes, diz que você não é tão bonita como você pensa que é, tão forte como você acredita que é, homem, bela, mulher tem que ser bela, homem precisa ser forte, já falamos sobre isso também, estão nas aulas gravadas. Mas aí alguém vai lá e diminui você e lança palavras assim que te colocam para baixo, mas é um desconhecido. Você olha para essa pessoa e pensa dentro de você, né? Eu nunca nem vi essa pessoa. Você chega em casa e nem lembra de contar o que aconteceu para as pessoas que você ama, porque não tem importância. Mas quando as mesmas palavras são lançadas por pessoas íntimas, parece que encontra dentro da sua mente, do seu coração, das suas emoções, um solo fértil. E ali prospera e você chora, você fica magoado, magoada. Por quê? Não é porque você é fraco. É porque você deu intimidade. Intimidade é a chave que as pessoas usam para acessar as nossas emoções. É por isso que Deus é perfeito. Amar é decisão porque é um mandamento, é uma ordem. Deus diz amar o próximo. Mas ele não falou para você ter intimidade com todo mundo. Amar é um mandamento divino, ter intimidade é uma escolha humana. E na aula número 4 eu falo quais são os requisitos que alguém tem que cumprir para você dar intimidade. E aí existem três níveis de intimidade. Então depois você assiste essa aula se você ainda não assistiu. Aí você vai para a aula número 5 e eu ensino como influenciar pessoas e mudar pessoas sem que elas percebam que estão sendo mudadas. Por que eu estou falando isso? Eu passei uma vida inteira achando, eu tenho 47 anos, então enquanto você está assistindo essa aula ao vivo e quando você estiver assistindo gravado, você vai lembrar que nesse dia eu tinha 47 anos. E eu me lembro que eu aprendi até pouco tempo que a gente muda a gente mesmo, mas não muda o outro. Só que eu fui estudando, eu fui aprendendo e eu descobri que é possível sim mudar outras pessoas sem que elas percebam. E aí eu ensinei essa técnica na aula número 5. Então, você precisa mudar o seu marido, tem uma técnica para isso. Você precisa mudar a sua esposa, tem uma técnica para isso. É óbvio que a gente não vai usar essa técnica para mudar com princípios equivocados, né? Até porque nós usamos a persuasão para fazer essa mudança. Persuasão, técnicas que geram convencimento, fundamentadas, essa técnica, na verdade. Manipulação gera o convencimento, mas a fundamentação é na mentira. Então, nós vamos usar sempre a verdade. Na aula número 6,
O tema foi Sonhando Juntos, e aí eu falo sobre o mural dos sonhos do casal, os sonhos que revelam a nossa individualidade, os sonhos que revelam o nosso relacionamento como casal. Então, quando a gente casa, a individualidade permanece, o que acaba é a privacidade. Já falei muito sobre isso nas aulas anteriores, que estão todas disponíveis na plataforma. E aí eu explico como sonhar juntos. E aí fizemos uma sétima aula de perguntas e respostas, onde você pôde interagir comigo. Lembrando que essa aula de perguntas e respostas que aconteceu na aula 7, ela ficou gravada. Aí a pessoa deve pensar assim, mas eu não estava na aula, eu não fiz perguntas. Pois é, mas a pergunta feita pelas pessoas que estavam lá, a resposta que eu dei pode fazer você se sentir suprido em uma necessidade que você carrega. Para conquistar o que você ainda não conquistou, você precisa ouvir o que você ainda não ouviu, para fazer o que você ainda não fez. E talvez aquilo que você precisa ouvir está em uma dessas aulas que já aconteceu. Quantas aulas nós teremos daqui para frente de perguntas e respostas? É Evo, é eterno. Então não vai acabar nunca. Eu não vou falar o dia que vai acabar. Em outras palavras, olhando bem para você aqui, ó, nós vamos envelhecer juntos. Só acaba quando termina. Não vi que terminou, não acabou, mas acaba quando você desiste de mim ou eu não estiver mais aqui, porque não tem mais em mim fôlego de vida para poder atender você. Mas do contrário, eu estarei aqui pronto para poder responder sua pergunta e nós teremos um cronograma para isso. Você sempre vai ser avisado dentro da plataforma, pelo e-mail e tudo mais. Na aula de hoje, eu prometi que eu ia apresentar uma técnica muito poderosa e ela é extremamente simples. Então, essa aula é bem rápida. Eu ainda não falei sobre os papéis no relacionamento, eu ainda não falei dos papéis do homem, da mulher, mas agora eu preciso apresentar para você uma técnica de como eliminar ofensas e acusações que alguém faz contra você sem devolver as mesmas ofensas. Mas eu preciso que você entenda qual a importância de aprender essa técnica. Quando eu atendo os meus clientes adultos e os conduzo para o processo de ressignificar, não significa que todos, tá? Mas a maioria deles precisam ressignificar eventos da infância, que aconteceram mais precisamente dos 0 aos 13 anos. Tá, se você não se encaixa nisso, é uma exceção, mas bota aí 90% pelo menos das pessoas adultas que me procuram, fazendo imersão, inteligência emocional, método EVO, ou os treinamentos online que levam para o ressignificar, ou até mesmo lendo o livro Passado Resolvido, Futuro Decidido, que o processo de ressignificar no livro também é apresentado. Essas pessoas vão acabar descobrindo que elas vão ressignificar eventos que aconteceram do 0 aos 13 anos. Do 0 aos 13 anos é o momento em que a nossa mente, criança, pré-adolescente, ela aceita tudo. Não há um filtro, não há um domínio próprio nos estímulos que nós definimos se vai ou não entrar na nossa mente. Então, é o momento em que nós não temos um senso crítico. E papai e mamãe são os nossos heróis. É nesse momento que o estímulo mais forte é do papai e da mamãe. Agora imagine o papai e mamãe vivendo em um ambiente onde os dois estão um acusando o outro. Então, quando a gente fala de eliminar as acusações e as ofensas, não é só sobre o marido que se sente acusado, não é só sobre a esposa que se sente ameaçada, um ambiente tóxico. Não, é sobre os filhos que estão naquele ambiente, que no futuro vão precisar de ajuda e que necessariamente não precisariam se os pais, como marido e mulher, não errassem. Então, isso vai muito mais do que simplesmente atender uma necessidade pessoal da esposa, do marido, mas como pai e como mãe. E aí, gente, aqui nesse ambiente eu posso falar isso, porque quando eu estou nos meus treinamentos de imersão, eu tenho que tomar muito cuidado com a fala. Por mais que eu tenha algumas brincadeiras, eu faço as pessoas rirem, mas aqui eu falo o que eu tenho que falar, e aqui é mentoria, aqui é outro nível. Então, eu posso te dizer o seguinte, pela experiência que eu tenho, dos treinamentos que eu tenho acompanhado, as pessoas que crescem em famílias desestruturadas, elas têm muitas dúvidas de quem elas são. Então, um exemplo. Um adulto dependente emocionalmente. Ele acaba sendo dependente emocionalmente dos pais e, consequentemente, ele será dependente dependente financeiramente. Quando você depende emocionalmente e ou financeiramente dos seus pais, e você vai para um novo relacionamento, você leva para dentro desse relacionamento a figura dos seus pais. E aí, só para você entender, é como se você estivesse levando para sua cama
no novo núcleo familiar onde você é marido, onde você é esposa, seus pais. Agora imagine, numa cama em que você está com a sua esposa, entenda, né? Uma cama onde você está com seu marido. Ali também está o seu pai e a sua mãe. Vai dar certo? É óbvio que não. Não vai mesmo. Aí é óbvio que nessa hora tem gente que diz assim, então você está dizendo que eu tenho que abandonar os meus pais? De forma alguma. Você precisa deixá-los. A Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe. E ele vai se unir à sua esposa. Não significa que a esposa também não tem que deixar. Porque se o homem deixou, ele está indo para um lugar onde o pai e mãe não está, e o pai e mãe da esposa também não está lá. É romper emocionalmente. Só que a dependência emocional, ela é criada principalmente na infância. Quando nós, ainda crianças, do 0 aos 13 anos, vivemos em um ambiente de superproteção ou de insegurança. Então, quando um casal está num ambiente que superprotege os filhos, esses filhos certamente serão dependentes emocionalmente. Quando um casal discute muito, né, um dos dois diz assim: um dia eu vou embora dessa casa, um dia eu vou sumir daqui, aí vocês vão dar valor para mim. Um dia eu vou morrer e aí sim vocês vão entender a importância. Esse relacionamento tóxico, ele gera na mente da criança uma insegurança. E a insegurança, pelas brigas do casal, ou a superproteção do papai e ou da mamãe, pode gerar no adulto a dependência emocional. Agora, vamos falar sobre as acusações. Como esse treinamento não é um treinamento para educação de filhos, eu não vou falar sobre a superproteção. Eu vou falar sobre a insegurança que a criança tem ainda na infância, vendo papai e mamãe brigar. Por quê? Quando eu elimino as acusações, quando eu elimino as ofensas, não há tanta briga. Claro, vai ter discussão, vai ter confronto. Isso não é um problema, gente. Nós somos duas pessoas que fomos criados em ambientes diferentes e que para a mesma experiência damos significados diferentes. Não é que nós não podemos discordar na frente dos nossos filhos. Nós podemos discordar um do outro na frente dos filhos, mas precisamos entrar em acordo na frente dos filhos, que isso nos gera confusão. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu me lembro uma vez, e aí eu estou falando porque nós estamos na mentoria de relacionamento, gente. Vamos lá, se papai e mamãe forem treinados, os filhos do papai e mamãe não vão precisar conhecer o Márcio Michele, porque serão emocionalmente inteligentes, sarados, curados e não vão precisar ressignificar eventos que viveram com papai e mamãe. Mas porque papai e mamãe foram perfeitos? Não, porque como marido e mulher, eles se amaram e quando erraram, eles foram rápidos em corrigir. Não é a perfeição. É ser rápido em reconhecer que errou, rápido em pedir perdão, rápido em perdoar. É isso que os nossos filhos querem. Só que dentro da mentoria de relacionamento, eu preciso entender que a pessoa com quem eu me relacionei, ela é diferente de mim. Ela cresceu em um ambiente onde, para a mesma coisa que eu estou vivendo, ela pensa diferente. O principal conflito que existe no início de um relacionamento é justamente isso. Vou dar um exemplo. Aquele casal que acabou de casar e o marido ou a esposa, e o exemplo que eu vou dar, gente, serve para os dois lados. Um dos dois tomou banho, pegou a toalha e jogou em cima da cama. O outro se incomodou com a toalha molhada em cima da cama. A toalha está molhada para os dois. A cama é a mesma para os dois. Aquela experiência é a mesma, mas o significado que um dá para a toalha molhada é diferente do outro. Aquele que jogou a toalha em cima da cama, para ele não se incomoda com isso, mas para outra pessoa que acha um absurdo, aí começa uma discussão. Então o que você faz? Olha para a pessoa e identifica que aquele comportamento dela é fruto da história dela. A pessoa que jogou a toalha em cima da cama provavelmente teve alguém que, quando ele fez isso na infância, tirou a toalha para ele. Então ele não aprendeu a tirar a toalha de cima da cama. E a pessoa que se incomoda em ver a toalha molhada em cima da cama, ela mesma que cresceu fazendo. E ela acha inadmissível o outro não fazê-lo. Não fazer do mesmo jeito. E aí começa o quê? Acusações. Porque para você parece óbvio, mas para quem não aprendeu, não é óbvio. Eu me lembro uma vez que
Eu pedi para o meu filho fazer algo e ele fez errado. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, por que você errou? Ele falou assim, papai, você só pediu para fazer, mas você não me ensinou e eu nunca fiz. Como que eu acerto aquilo que eu nunca fiz e nem ensinado fui para fazer? A mesma coisa é um adulto. Aí você olha para o adulto e fala, não, Márcio, mas espera aí, um adulto já devia saber. Tá, um adulto que aprendeu na infância. Se ele não aprendeu, ele não sabe. Então olha para aquele adulto como alguém que precisa de uma orientação. Porque senão o relacionamento vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. E aí a gente começa a acusar, mas você é burro, você não entende. Ah, qualquer pessoa sabe. Bom, gente, qualquer pessoa não. Qualquer pessoa que aprendeu no momento certo. E se não aprendeu do 0 aos 13, vai ter que aprender agora. E aprender agora é aprender com você. Mas você talvez não é a mãe, né? Você é a esposa. Você não é o pai, você é o marido. Mas se você ama, você precisa contribuir com esse processo de mudança. E aí tem uma aula falando sobre isso, como contribuir com esse processo de mudança já na vida adulta. Só que aí começam as acusações. Sua burra, seu preguiçoso. Ah, se não pedir você não faz nada. Ah, você é isso, você é aquilo. E aí, gente, nunca, nunca, nem na fase do namoro, do noivado, do relacionamento marido e mulher, casamento, nunca usem palavras e frases que gerem comparações. Comparação é a maior fonte de infelicidade que pode existir na história da humanidade. E essa comparação pode parecer algo que vai gerar um processo de mudança, mas não vai. Vai diminuir ainda mais a percepção que a pessoa tem sobre a própria identidade. Então, palavras do tipo, nem o meu pai falava assim comigo. Você acabou de comparar essa pessoa com quem? Com seu pai. Não use essas palavras. Nem a minha mãe fazia isso comigo. Mas nem quando eu era criança eu errava desse jeito. Você comparou o comportamento de uma pessoa com o seu quando você era criança. Olha uma outra frase muito comum. Na minha época, você está fazendo comparações. Nunca, nunca a comparação será uma boa opção. A comparação sempre, sempre vai gerar consequências emocionais negativas. Só que nós crescemos em ambientes diferentes, em núcleos familiares diferentes. Eu tive um pai, uma mãe e irmãos. Minha esposa teve um pai, uma mãe e irmãos. E lá ela aprendeu a dar significado para a vida e eu também. Só que agora nós tivemos experiências diferentes e decidimos viver juntos. Duas pessoas criadas em ambientes diferentes que estão vivendo a mesma experiência, mas dão significados diferentes. E é nessa hora que às vezes a gente começa a acusar, a ofender. E qualquer palavra que você usou até aqui talvez não foi suficiente. Por exemplo, seu preguiçoso. Ah, eu não sou preguiçoso. Para de me chamar assim. Aí você começa a falar um monte de coisa. Se a pessoa não parou de te chamar de preguiçoso, é porque a técnica que você usou não foi suficiente. É sinal de que você precisa fazer algo diferente. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Lembrando que não é só por você, é sobre todos que estão assistindo isso, assistindo essa acusação. Então, primeira premissa dessa técnica: toda e qualquer acusação que você ouve de alguém que você ama no ambiente do relacionamento, isso diz muito mais sobre a pessoa que está te acusando do que sobre você. É muito comum essa pessoa usar palavras que no passado a magoaram e ela entendeu pelo processo de repetição que isso provoca tanta mágoa que a revolta que ela tem de ter observado algo e você fez de um jeito diferente que ela quis que você sentisse a mesma revolta que ela já sentiu. Então as palavras que alguém usa para te ofender não dizem nada sobre você. Ponto. Primeira coisa. Ah, Márcio, mas ele está falando sobre mim. Gorda, velha, burro, incompetente. Não, gente, não é sobre você. É sobre o acusador. Só que ele não sabe também. Ponto. Então essa é a primeira informação. Segunda, eu vou te ensinar a devolver na forma de perguntas. Se tem algo que faz a pessoa refletir, é uma pergunta. Tem uma aula aqui na nossa mentoria, que está nas aulas gravadas, que eu falo sobre como fazer perguntas poderosas de primeiro nível e de segundo nível. Gente do céu! Quando vocês começarem a fazer perguntas, vocês vão ver o quanto que o clima do relacionamento de vocês vai ficar
em paz. Essa mentoria, gente, é para os disponíveis casarem e para os comprometidos permanecerem casados. Então eu ensino a casar do jeito certo. E a quem já casou, eu ensino a ajustar o relacionamento. É doideira, não é não? Ou vai raspar o sovaco, vai ficar bonita, vai fazer regressiva e destrutiva permanente, vai mandar currículo. E mulher casada vai fazer contorno, vai, entendeu? Vai dar um tapa no visual. E vai fazer sexo. Os casados. Os solteiros não vão fazer sexo, não. Nem adianta. Nem imagina. Nem imagina. Porque também se imaginar sempre vai gerar uma expectativa maior. Quando casa, diminui essa expectativa aí. Aí, os casais que estão aqui com casamento rindo é porque eles estão concordando comigo, entendeu? E eles ainda riem, botam a mão na boca para disfarçar, tô vendo aqui. Aí o marido ainda fala não, o marido fala não, ele acha que me engana, esse marido. Não, pericológica brincadeira, né, gente? Deixa eu botar aqui meu tablet. Apareceu uma tela branca aí? Dá um joinha aí, quem tá com a tela ligada. Ótimo. A Thaís deu um joinha. Perfeito. Então, apareceu a tela branca. A pessoa te ofendeu. O que que você vai fazer? Número um, você vai fazer uma pergunta para ela. Ah, eu não vou escrever não, eu vou ditar. Pode ser? Melhor, vou ficar escrevendo não. Vou ditar. Pronto. Anota aí, pergunta número um. Vamos supor que a pessoa chamou você de burro, preguiçoso, qualquer coisa, não importa. Olha para a pessoa. Depois você pode assistir essa aula novamente para você ir anotando, tá? Não tem problema. Olha para a pessoa, sem acusar, sem comparar, sem ofender, e diz assim: vamos supor que ela falou assim, seu preguiçoso, ok? Amor, qual foi o comportamento que você acabou de ver em mim, que é um comportamento comum, típico de uma pessoa preguiçosa? Você percebeu que a gente chama essa pergunta de pergunta poderosa? Uma pergunta poderosa, ela gera reflexão a fim de a fim de revelar contradições na forma da pessoa pensar. O seu acusador está dizendo que você é preguiçoso e você não concordou com ele dizendo que é e nem discordou. Até porque todas as acusações que você já recebeu no âmbito do relacionamento, você já discordou. Eu não é. Eu não sou isso. Você que é. Pronto. A pessoa parou de te acusar? Parou de te ofender? Não. Então não deu certo. Então agora quando ele falar, você é um preguiçoso, olha em amor para a pessoa, mas você tem que dar uma respirada, não pode fazer isso com ironia. Você vai falar para a pessoa, qual foi o comportamento, a atitude, a ação que você acabou de ver em mim e que é comum, típico de uma pessoa preguiçosa? Faça essa pergunta. Na maioria das vezes, o acusador olha, ouve, vira as costas e sai. Deixa para lá. Por quê? Porque aquela acusação diz muito mais sobre o acusador. Então ele viu algo em você que não é de um preguiçoso, mas ele te chamou de preguiçoso porque ele queria passar para você um sentimento ruim que ele carrega e que lá no passado, ele já guardou isso inconscientemente na mente dele, foi uma palavra que também o machucou. Então ele quer apenas transferir para você a dor que ele carrega. E ele usou uma palavra do passado que faz sentido para ele. O significado que nós damos para aquilo que nós estamos vivendo é construído a partir daquilo que nós já vivemos. Quem disse isso não fui eu, é uma neurocientista chamada Lisa Feldman, em seu livro Como São Feitas Suas Emoções. Então, pergunta. É ele que vai ter que mostrar para você aquilo que ele está acusando. Agora, você pode ainda melhorar essa pergunta. Amor, eu não quero ser uma pessoa preguiçosa. Então eu preciso da sua ajuda. E aí você faz essa pergunta principalmente quando a outra pessoa que te acusou tem uma classificação lá chamada de narcisismo. Mas eu não sei se o meu marido, a minha esposa tem narcisismo. Ótimo, não tem, faz do jeito que eu estou falando. Se você já sabe que tem, melhora a pergunta. Diz que você precisa da ajuda dela. Porque o narcisista, ele acha que não precisa de ajuda. Ele acha que ele é perfeito. Mas ele acha que ele nasceu para ajudar o mundo, porque já que ele é perfeito, todo mundo erra,
menos ele. Então ele vive apontando o erro dos outros. Então quando ele diz que você é e você fala, me ajuda, mas me mostra qual é o comportamento que eu tive, porque eu não estou conseguindo enxergar e eu preciso da sua ajuda, ele se sente todo poderoso. Qual é o problema? É que ele não vai descobrir qual é o comportamento, porque isso é sobre ele e não sobre você. Ele vira as costas e sai. Amanhã ele já mudou? Não. A notícia é que ele não mudou. Amanhã ele te acusa novamente. Aí o que você vai fazer? A mesma coisa. Pacientemente. Gente, quando eu digo ele, entendam ela também, né? A acusação pode vir tanto de uma mulher como de um homem. Então, esquece gênero nisso aí. Seu preguiçoso, sua preguiçosa. Amor, ontem, aí na segunda vez você tem que fazer assim, ó. Ontem, antes de ontem, semana passada, você me chamou de preguiçosa e eu fiquei preocupada porque eu não quero ser uma pessoa preguiçosa. Só que eu ainda não encontrei em mim qual é o comportamento que eu tenho que é típico de uma pessoa preguiçosa. Então, por favor, me ajuda. Você que está enxergando isso em mim, diz para mim qual é. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, 3 semanas no máximo, em se tratando de um adulto, tá? Se não há em você um comportamento que justifique aquela acusação, a pessoa que te acusa vai parar de te acusar. Ela não te acusa mais naquela mesma palavra, ok? Só tem um detalhe. Dentro dela, aquela palavra que ela usava para te acusar ainda continua fazendo mal, porque você não provocou a cura. Você simplesmente redirecionou o alvo que ele tinha para acusar. Ele vai fazer isso em outro ambiente, mas com outra pessoa, não mais com você. De onde é que eu tirei essa técnica, gente? Bom, de tudo que eu já falei para vocês aqui sobre ciência. Mas na aula de hoje eu preciso justificar essa técnica usando o maior livro de inteligência emocional e comportamento humano que há no mundo, a Bíblia. A Bíblia diz: a palavra branda desvia o furor. Presta atenção, gente. Ó, vamos supor que você que está aí na aula está falando: ô Márcio, você é um preguiçoso. Por favor, me ajuda a encontrar em mim qual foi o comportamento que eu acabei de desenvolver e que provavelmente você observou, que é um comportamento típico de uma pessoa vagabunda, preguiçosa, porque eu não estou conseguindo e eu preciso da sua ajuda. Qual foi esse comportamento? Me ajuda. Eu preciso identificá-lo para melhorar. Você me xingou, você me ofendeu e eu te respondi de forma branda. Gente, presta atenção. Tem muita gente que usa a técnica errada. Faz silêncio, indiferença. Anota aí no seu caderno para você nunca mais esquecer. A indiferença é uma comunicação silenciosa que mata de forma instantânea. Ser indiferente com as pessoas que nós amamos é se comunicar de forma silenciosa, mas matando de maneira instantânea. Por exemplo, um dos papéis do homem no relacionamento, e nós vamos ter uma aula só para falar sobre os papéis, um dos papéis do homem no relacionamento é ser presente. E ser presente não é dar presente, é outra história, que também é bom, tá? Mas ser presente é observar, é comentar, é perceber. Uma mulher, ela gosta de ser percebida. Agora, um homem indiferente, ele não comunica o que ele está percebendo. E quando uma mulher vai no salão, corta o cabelo, renova micropigmentação, faz a maquiagem, passa o prime, faz os negocinhos lá, chega bonita e ele percebe, mas não se comunica, comunicação silenciosa, que está matando a mulher de forma que instantânea. Mulheres, faz sentido o que eu estou falando? Dá um joia ou dá um negativo? Tá dando. Aproveita e dá joia na frente do marido. Vai, dá joia na frente do marido, na cara dele assim, ó. E a Thaís fez mesmo, gente. Gente do céu. Só espero que dê tudo certo aí no relacionamento, hein? Então, homem, é importante, mas Márcio, eu não entendo nada do que as mulheres fazem. Tá, mas se esforça.
Porque seus filhos vão crescer em um ambiente onde papai e mamãe não são perfeitos. Porque a vida, gente, ela não é perfeita, mas ela é feita de vários momentos perfeitos. E os imperfeitos nós corrigimos. E os nossos filhos vão crescer vendo papai e mamãe vivendo momentos perfeitos e os imperfeitos tendo maturidade para resolver. Eles vão crescer filhos fortes, homens fortes e mulheres belas. Um homem tem que ser visto pela sua mulher como forte, uma mulher tem que ser vista pelo seu homem como bela. E nós vamos falar melhor sobre isso quando a gente entrar lá nos papéis dentro de um relacionamento. Agora, vamos supor que o seu acusador te acusou, te chamou de preguiçoso, do que for. E você fez a pergunta que eu te orientei e ele apontou uma ação sua que é uma ação de um preguiçoso. Vamos supor que ele tem razão, ok? O que você vai fazer? Você vai diminuir o orgulho, aumentar a humildade e dizer para ele o seguinte: me ajuda? O que você acha que eu poderia fazer de diferente? Você entendeu? Ele te acusa. Agora ele prova que aquela acusação é verdadeira. Na maioria das vezes não é, tá, gente? Mas vamos supor que seja. Aí ele provou que é, você vira para ele e diz assim: o que você acha que eu poderia fazer no lugar disso que você acabou de ver e que vai mudar a minha vida para nunca mais ser a pessoa que você viu que eu era, preguiçoso? Então você pede para ele sugerir. Agora o que ele está vendo? Além de ter acusado, ele precisa provar a acusação, sem você ter apontado o dedo, sem você comparar, sem você ofender, sem você procurar culpados, porque quem procura culpados vai punir inocentes. Mas agora ele se sentiu alguém que está colaborando com o processo de transformação. Vocês entenderam a técnica, gente? Só que tem que ter momento para aplicar a técnica. Tem que esfriar a cabeça. Não pode ser na hora do calor da batalha, porque senão você, ao invés de aplicar a técnica, e se não aplicar do jeito certo, você se torna um acusador do mesmo jeito, e aí é bala para tudo quanto é lado. Vamos ter muitos feridos e filhos criados em um ambiente de insegurança. E crianças que forem criadas na infância em um ambiente de insegurança serão adultos dependentes. E aí a dependência pode ser uma dependência emocional ativa ou passiva. A dependência emocional ativa é aquela que eu acho que eu preciso dos outros. A dependência emocional passiva é aquela que eu acho que os outros precisam de mim. Quando eu acho que eu preciso dos outros, eu não abro mão de estar perto dessas pessoas. Se os seus filhos desenvolverem a dependência emocional ativa, eles não vão sair de perto de você. Eles vão depender do seu dinheiro, da sua opinião, da sua casa, da sua presença, e eles não vão poder crescer como pessoas. E se a dependência emocional deles for passiva, eles acham que as outras pessoas dependem deles e onde eles forem, profissionalmente falando, eles vão se tornarem pessoas centralizadoras. O que é um chefe centralizador? É um chefe que cresceu num ambiente familiar onde ele foi super protegido ou se sentiu inseguro por causa das acusações que papai e mamãe faziam um com o outro, cresceu com uma dependência emocional que se transformou numa dependência emocional passiva. Ele acha que todo mundo depende dele e agora ele no ambiente de trabalho, acreditando que todo mundo depende dele, todos os processos precisam passar por ele, porque ele é perfeito. E ninguém consegue fazer como ele. Então, se ele se torna um chefe centralizador, olha o peso que ele leva para toda a equipe. E tudo isso poderia ter sido corrigido se papai e mamãe tivessem sentado na frente do computador e feito a mentoria de relacionamento, como você está fazendo. Eu sou o Márcio Michele, aqui eu não sou o seu coach, aqui eu sou o seu mentor, aqui eu não faço perguntas, aqui eu te dou respostas e na sua mesa do conselho uma das cadeiras já está preenchida. E o meu objetivo é fazer com que esse conhecimento seja levado para frente por você, para que outras pessoas no futuro não precisem conhecer o meu trabalho. Porque eles não vão precisar da lembrança de um coach, de um mentor, mas de um pai e de uma mãe. Obrigado, gente, pela aula de hoje. A gente se vê. Fique ligado no seu e-mail. Você tem todas as orientações sobre todas as aulas anteriores no seu e-mail, na plataforma e todas as aulas que ainda virão. Nós teremos muitos momentos onde vocês vão poder fazer perguntas para mim. Beijo no coração
Eu honro a vida de vocês. Aula que vem nós vamos falar sobre os papéis no relacionamento. Papel do homem, papel da mulher. Prepara que vai abalar as estruturas. É nós. Nossa relação tem data para começar, mas não tem data para terminar. Tamo junto!